Olá, amigas! Tudo bem? Ótimo que você ainda está aqui com a gente. Espero que você tenha gostado das aulas que eu tenho feito para vocês. Se você tiver alguma sugestão, pode me mandar também, que a gente vai fazendo, tá bom? A aula de hoje, como está chegando a Páscoa, a aula de hoje vai ser essa caixa. Uma caixa para você colocar bombom, chocolate, o que você quiser dentro. Bem fácil de fazer, poucos pincéis e eu espero que você goste, tá bom? Vamos partir? Partir para a arte. A nossa caixa, então, é essa. Essa caixa você pode pôr bombom, chocolate, o que você quiser. Também pode mudar o stencil do meio, né? Que seriam dos dizeres. Para começar com a nossa caixa de hoje, nós vamos precisar dessas cores de tintas. Aqui tem o branco, o marrom, um rosa antigo, um lilás, um roxo, uma misturinha aqui que foi entre o areia lunar e também o verde oliva. Aí eu fiz uma misturinha aqui, o papel, toalha e o paninho que nós vamos fazer. Vou deixar aqui do ladinho, que aí dá para vocês verem todos os meus movimentos. Com o paninho úmido, eu vou pegar um pouquinho da tinta areia lunar, purinha, sem mistura. E aqui, como eu coloquei já fita, eu vou puxar essa tinta. Pegar mais um pouquinho da tinta e vou puxar, fazendo que nem uma pátina. Feito isso, eu posso já pegar o mesmo paninho, um pouquinho de verde escuro, que é o verde oliva, aqui. Tiro um pouquinho do excesso dele e já faço que nem um flotado aqui, ó. Também com paninho. Posso fazer isso em cima e embaixo. Feito isso, em cima e embaixo, eu vou aproveitar e passar aqui. Pronto. Espera secar, tá? Eu fiz aqui para dar uma adiantada. Feito isso, eu já venho com o meu stencil com o dizer que eu quero. Como eu bati na outra chocolate, eu vou bater bombom aqui, tá bom? Só para ficar um pouquinho diferente. Teria que deixar um espaço um pouco menor aqui, porque eu deixei o espaço para outra palavra do chocolate. Com o pincel redondo, eu vou fazer o seguinte, vou pegar um pouco daquela misturinha que eu falei que fiz, vou tirar um pouquinho no papel e vou vir fazer o stencil aqui, ó. Com a misturinha. Não vou me prender muito aqui, pra gente não ficar com o vídeo muito longo, tá? Então, aqui eu bato todo e venho com um pouquinho do escuro, do verde oliva, tiro o excesso também no papel e dou alguns tons em alguns pontos. Ó, em algumas partes só, pra ele ficar com degradê de cores, tá? Já tá feito o stencil dos bombons. Agora, eu vou pegar um stencil que é só de folhas e vou montar como eu quero o risco em casa, você monta como quiser. Eu fiz assim, essa partezinha de baixo, só esse pedacinho, eu só pus alguns pedaços como se ela continuasse pra lá. Pra isso, eu volto com a minha fita, pra ficar mais perfeitinha. E em cima, a parte de cima, você pode fazer normal, a folha inteira. Então, ó, eu vou fazer uma folha aqui, eu já tenho outra seca lá, com a misturinha ainda. Eu vou passar em toda a folha. Você monta o seu risco como quiser.
Passei em toda a folha, eu já vou vir com um pouquinho de roxo. Tiro o excesso também no papel. E passo um pouquinho nas laterais. Ó, bem nas laterais em alguns pontos. E também passo um pouquinho nesse meinho, que é aqui onde vai vir aquele friso, né? Fiz isso, venho também com um pouquinho de rosa. Limpo o pincel. E faço também em algumas pontinhas. Mesma coisa eu vou fazer na parte de cima, tá? Feito isso, eu vou passar para uma outra etapa, porque já tá adiantadinha aqui. Deixa eu trocar. Eu gosto sempre de dar um flotadinho, que eu uso o pincel chanfrado. Vou hidratar ele na água. Tiro um pouquinho do excesso num paninho. A ponta dele, eu já coloco na tinta que eu vou querer usar. Aqui, no caso, eu vou fazer com roxo, porque eu quero fazer os detalhes aonde eu coloquei a beiradinha roxa, ó. Eu venho e dou um flotadinho. Olha como dá um destaque. É outra coisa quando a gente flota. Vou pegar também a mesma coisa com o rosa antigo. E venho na pontinha onde eu coloquei o rosa antigo. Aqui, nessa beiradinha, e um toque aqui. Mesma coisa eu vou repetir na parte de cima. Aqui no meio, eu vou colocar um pouco de luz, ó. Tá vendo? Aqui já tem. Mas a gente coloca um pouco de luz com branco, com pincel redondo também, tiro o excesso. E passa bem aqui, ó, nessa parte do meio. Deixa eu limpar um pouco mais. Tá vendo? Bem aqui, assim. Todas as folhas, olha, ela tem esse detalhezinho. Aqui. Com o pincel chanfrado, novamente, um pouquinho de marrom ou sépia. Eu vou trabalhar esse meio mais escuro. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu venho de lá, vou virando o pincel, venho do outro lado e vou virando o pincel. Eu quero dar uma escurecida nesse meio. E utilizo o pincel mop para dar uma suavizada. Vou fazer isso em todas as folhas. Vou pegar o meu liner, que é aquele pincel bem fininho, esse aqui. Vou pegar o liner para fazer os frisos do meio depois com ele. Coloco também um pouquinho, enquanto seca aqui, eu vou pegar um pouquinho da tinta preta. E vou colocar aqui nesse meio também, fazendo o mesmo processo, que eu venho com o pincel deitado e virando, deitado e virando, tá? Na sequência. Com liner, eu vou vir com os frisos, utilizando aquela misturinha que a gente fez no começo de novo. O areia lunar com um pouquinho de verde oliva. E aí, eu venho e faço os frisinhos, ó. Venho e venho. Isso se repete em todas as folhas. Feita todas as folhas, a gente pode fazer uma florzinha, que são essas florzinhas rosas. Eu vou pegar o pincel redondo de novo, vou pegar um pouco da tinta rosa, tirar o excesso, dando batidinhas. E aí, eu dou umas batidinhas, deixa eu colocar um pouco mais pra lá. Eu dou umas batidinhas aqui, ó, redondinha, redondinha. Antes que seque, eu já pego um pouquinho do branco e já dou uma luz aqui, ó, nessa beiradinha. Tudo com o mesmo pincel, sem limpar. Essa é a outra florzinha. Com liner, eu vou pegar o verde oliva, que é o verde mais escuro, e já faço esse cabinho aqui, ó,
Coloco o pincel e ando. Coloco o pincel e ando. E posso já puxar o cabinho de cada uma, para ela não estar flutuando. As uvinhas. As uvinhas eu fiz da seguinte forma. Como tem uvinha só na parte de cima aqui, eu vou fazer na parte de cima também. Deixa eu pegar o stencil. Aqui no caso eu usei o stencil que eu tinha, que é o stencil de trem. Mas você, o que você achar de bolinha, você pode usar. Então, eu vou vir aqui e colocar mais uma uvinha. Com o pincel redondo ainda. Eu vou pegar um pouquinho do lilás. Peguei um pouquinho do lilás, tirei o excesso. E fiz a uvinha. Com o pincel redondo. Opa, o pincel redondo não, chanfrado. Eu vou pegar um pouquinho do roxo e vou fazer um traço C. Traço C é isso aqui, vou fazer nessa de cima que já tá seca, ó, um traço C. Um traço C. Em cada uvinha ela vai ter um traço C. Enquanto ela seca, porque eu vou dar um toque nela com marrom, enquanto ela seca, nós vamos fazer as folhas. Folhinhas feitas com pincel língua de gato, pode ser o 6, o 8, que é a numeração dele. Vou pegar a tinta aguada, aqui ó, vou pegar um pouquinho da tinta verde, aguadinha. Bem aguadinha. E vou fazer esse movimento, ó. Aperto, ando, giro e solto. Vou fazer um pouquinho mais forte. Vamos fazer aqui embaixo, porque aqui tem menos elementos, fica mais fácil, ó lá. Aperto, giro e salto. É como se fosse decolar, ó. Eu apertei, virei, decolei com ele de lado. Aperto, viro e vou decolando. E aí, você vai criar o seu desenho como você quiser. Fez tudo, completou tudo. Aí, você vai tirar a sua fita nessa parte de baixo. A parte de cima já vai estar sem a fita. E ele vai ficar dessa forma. Eu vou colocar o pronto para que você olhe bem. E não esqueça de fazer também uns arabescozinhos, porque fica lindo. Ó, os arabescos. Vou fazer aqui embaixo também, vamos lá. Bem, ó. Faço os arabescos espalhadinhos. É bem legal esse aqui. Eu vou deixar aqui um pouco para você olhar paradinho. E você poder em casa, se quiser fazer igual, tirar o mesmo modelo daqui. Gostaram? Espero que sim. Te espero na próxima aula. Tchau, tchau.